Abra a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 4, versículos 5 e 6. Os dois últimos versículos do Velho Testamento. Diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Pode sentar, irmãos. Nas duas últimas ministrações, últimas mensagens, duas mensagens poderosas, falando sobre, em suma, sobre responsabilidade em vários níveis. Palavra realmente abençoada. Isso determina o nível de frio na barriga de ministrar após isso. E eu queria, nessa manhã, compartilhar com os irmãos o tema em relação à família. A família, o texto aqui já dá uma pista, né, do que nós vamos falar. É assim, amar Deus, tudo que Ele faz, tudo que Ele fez, Ele se compromete. Ele preocupa-se, com a execução disso tudo. Mas se tem uma coisa que eu acho que Deus preza tanto, é a família. Deus, Ele nos trata individualmente, e isso mostra ou determina a nossa responsabilidade. Mas Deus trata também na perspectiva de família, mostra o propósito dele em relação à família. A palavra de Deus diz que, para corroborar com essa tese, de que Deus dá um lar a estéril e faz dela uma alegre mãe de filhos. Está no Salmo 113, versículo 8. No Salmo 68, versículo 6, diz que Deus dá um lar aos solitários. Quando Deus cria o homem, em seguida ele vê que a dificuldade que ele viver sozinho, prepara para ele uma esposa e diz para ele: crescei, multiplicai, enchei a terra. Quando Deus envia o dilúvio, ele vê Noé, a integridade de Noé, a fidelidade de Noé, pede para Noé construir uma arca, mas nessa arca não entra só Noé, entra a esposa e entra os filhos, entra a família. Ele chega para Abraão e diz para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar. Sabe, sobre você está a minha bênção. Aquele que abençoar você será abençoado. Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a bênção que estava sobre Abraão seria distribuída na sua descendência, e nós seríamos alcançados por elas também. É a promessa de Deus. Então a gente vê o cuidado de Deus em relação à família. Quando Deus fala com Ló,
para sair lá de Sodoma e Gomorra, ele não tira somente Ló. Ele tira a mulher e filhos. A mulher olhou para trás e ficou. Mas Deus olhou ali o justo Ló e traz Ló e a sua família. Aí ele vê no Novo Testamento a família de Cornélio, que era um homem que era generoso, orava, e quando Deus envia o apóstolo Pedro ali para ministrar a Cornélio, não foi somente Cornélio, ali toda a família foi salva, toda a família foi alcançada. Ele vê que Deus chega para Ezequias através do profeta e diz para o rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Então havia uma sentença, depois ele ora, mais anos foram acrescentados à vida de Ezequias, mas a palavra de Deus é essa: você vai morrer, portanto coloca a tua casa em ordem, coloca a tua família em ordem. Então isso para mostrar a preocupação, o quanto Deus preza pela sua família, pelas famílias. Amém? Aliás, a família é algo que Deus estabeleceu. E aqui é a comunidade da família, amém? Formada por famílias, amém? Famílias que o Senhor se preocupa, famílias que o Senhor preza. Mas, amados, nós, infelizmente, nós olhamos hoje à nossa volta e as famílias estão todas desestruturadas. As pessoas muitas vezes esquecem de que quando nós entramos numa família ou constituímos uma família, nós entramos num projeto de Deus. E isso não é recente. Isso a gente vê desde o início. Eu estava vendo um texto aqui também de um profeta, Miqueias. É um profeta pós-exílio, porque os anteriores ao exílio trouxe palavras duras ao povo de Israel. Israel não se arrepende, o povo de Deus não se arrepende, o exílio veio, o cativeiro veio, a sentença veio, mas depois parece que não resolveu, porque as situações continuaram, e Deus teve que levantar profetas para trazer praticamente a mesma mensagem, trazer a mesma sentença sobre eles. Aqui em Miqueias capítulo 7, não precisa abrir, marque, depois abram, vai estar lá no link. No capítulo 7, versículo 5 diz assim: não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Malaquias, que o texto que lemos, ele encerra também um profeta pós-exílio. Ele encerra aqui falando de família. Ele profetiza sobre João Batista, que viria com o Espírito, com a unção, vamos dizer assim, com as características do profeta Elias. Ele viria nesse poder, e entre tantas atribuições de João Batista, o de trazer a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, havia os pais e os filhos estavam andando em direções opostas. E aqui, através de Malaquias, diz que do contrário, que se isso não acontecesse, essa convergência não acontecesse, inviabilizaria a família. A família ficaria inviável.
E as famílias sendo inviáveis, a sociedade é inviável também. Não existe uma sociedade saudável, não existe uma sociedade sã, se as famílias não estiverem assim. E uma família aonde os seus membros caminham e andam em direções opostas, é o caminho para o caos. O caos está estabelecido. E o caos estabelecido numa família é o caos estabelecido na sociedade também. Amados, Malaquias termina aqui, e o pastor Marcelo, na ministração passada, ele falou do período interbíblico, de Malaquias até os evangelhos, até a vida de Jesus, aproximadamente 400 anos de silêncio. Mas é interessante que termina aqui em Malaquias com esse versículo, e considerando o evangelho de Lucas, inicia a era da graça, inicia o tempo dos evangelhos, exatamente com a mesma coisa. Aqui termina a fala da conversão dos pais aos filhos, 400 anos se passam. Aí quando chega no evangelho de Lucas, nos primeiros versículos faz a apresentação. Lucas fala para quem está sendo escrito, quem pediu esse evangelho. Aí começa a falar no versículo 5 sobre o nascimento de João Batista. E no versículo 16, aliás, no versículo 15 diz assim, vamos antes aqui, no 12. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E o 16 diz assim: fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Malaquias encerra o Velho Testamento falando de conversão dos filhos aos pais, do coração dos filhos aos pais e vice-versa. E Lucas inicia aqui o Novo Testamento falando da mesma coisa. E essa palavra, amados, ela é para hoje. Essa palavra, ela é atual. E não é só lá para fora, é para nós. Porque é assim, amados. O mundo, a família, ela tem sido bombardeada diariamente. Há uma artilharia pesada contra a família, em todos os níveis. É na mídia, é nos costumes, é na política, é nos nossos governantes, que estabelecem leis que violam os princípios estabelecidos por Deus para a família, agridem a família. E a igreja, aliás, as famílias que entendem o seu valor, como foi ministrado aqui pelo pastor, não pode ficar calada. As famílias precisam se manifestar. A igreja precisa se manifestar. Porque se nós não falarmos, alguém falará. E o mundo está falando.
E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então o que o mundo fala não provém de Deus. Aquilo que o mundo ensina não provém de Deus. São conceitos humanos. Buscam os seus próprios interesses. Então nós não podemos nos calar. Eu acho que nós vivemos, não creio, nós vivemos no tempo em que Deus precisa levantar Amós, Ageus, Miqueias, Malaquias, para se levantar e se opor a tudo isso que está sendo ensinado e pregado. Uma família, já disse aqui e repito, mas guarda essa frase. Uma família que não tem esse tipo de convergência, os pais conhecendo o coração do filho e se convertendo a eles, e os filhos conhecendo o coração dos pais e se convertendo a eles. Se não houver isso, são famílias totalmente inviáveis. Por isso o número de separação. Por isso o número de divórcio. E quando nós falamos de separação e divórcios, parece que nós estamos falando de coisa estranha para nós. Eu estava ouvindo uma matéria, lendo uma matéria do cantor evangélico Fernandinho, e ele mostrava a sua indignação com os cantores, chamados cantores gospel, que vivem trocando de casamento quase que anualmente. Ele faz uma dura crítica em relação a isso. Que se separam facilmente e amanhã está casado de novo. E muitos são pastores e continuam pastoreando as suas igrejas. E a igreja não fala nada. E a igreja se cala, aceita, apoia. E o resultado disso são famílias desestruturadas. Filhos desestruturados. Por isso a igreja precisa voltar-se para os princípios estabelecidos pelo Senhor. A igreja precisa urgentemente voltar para aquilo que Deus estabeleceu. Nós não podemos ficar nos amoldando, nos conformando com aquilo que parece reto, que parece direito, porque todo mundo está fazendo, porque foi estabelecido, porque a lei permite. Essa é a nossa lei. Essa é a nossa lei, é a palavra de Deus. É aquilo que Deus estabeleceu. É isso que precisa conduzir a nossa vida. O Salmo 128, acho que foi semana passada, semana retrasada, o pastor, ou passada, retrasada, não sei, foi lido aqui. Ali mostra o propósito de Deus para a família. Mas ele inicia que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então nós queremos aquelas bênçãos, nós queremos que tudo aquilo aconteça nas nossas vidas, mas esquecemos que ela está disponível para aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. E a pergunta é: em que caminhos nós temos conduzido a nossa família? Em qual caminho nós temos conduzido os nossos filhos? Em qual família nós temos, aliás, em qual caminho nós temos andado? Como está o nosso temor ao Senhor? Essa semana eu conversava com alguém, porque hoje é fácil, nós casamos, vamos lá, ou diante do pastor, ou diante do padre, ou diante de alguém, e fazemos 1000 votos, fazemos uma aliança. E depois, na menor dificuldade, eu vou me separar. Eu vou abandonar tudo. Eu preciso ser feliz. É a frase clássica atual.
Eu tenho que buscar a minha felicidade. Ainda que o meu cônjuge sofra, ainda que meus filhos sofram, ainda que a família seja destruída, eu vou buscar a minha felicidade. E muitas vezes isso no meio do povo de Deus. E o compromisso com Deus? Aqui em Malaquias, ainda aqui em Malaquias, no capítulo 2, 13, diz assim: a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? Aí vem a resposta: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo, em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Palavra de Deus. Eu queria compartilhar, amado, algumas coisas que o afastamento de Deus tem provocado. Isso em geral, amado. Primeira coisa, temos visto lares totalmente desorientados. Conflito, confusão, desunião, falta de entendimento, afeta o marido, afeta a esposa, afeta filhos, filhos que não se entendem com o pai, pai que não se entende com filhos, e muitas vezes os filhos buscam nos pais, uma referência, buscam um apoio, buscam um porto seguro, mas muitas vezes quando olham no relacionamento dos pais, o que eles enxergam é conflito, é egoísmo, é falta de entendimento, é cada um buscando as coisas para si, e os filhos não sabem o que fazem. É um diagnóstico. E isso, lares desorientados, porque casais não se entendem. Casais não se entendem, lares desorientados, filhos perdidos e desobedientes. Rebeldes, muitas vezes. Filhos e pais andando em direção oposta, cada um buscando os seus próprios interesses. E o resultado, infelizmente, temos visto muito isso, tem se tornado, abram aspas, normal, fecha aspas. Famílias destruídas. Famílias totalmente destruídas. O que causa isso? Primeiro, a desobediência. A falta de temor. A falta de temor. Porque a destruição de um lar, quando se toma essa decisão, na maioria das vezes, não pensa no Senhor. Pensa em si mesmo. Não vai buscar o que Deus pensa, da atitude que eu vou tomar. Então a primeira causa é a desobediência. Segundo, nós lemos o texto aqui de Malaquias, a deslealdade, a falta de compromisso,
Honrar o compromisso assumido. Nós assumimos um compromisso com o cônjuge e depois nós não honramos. Quando nós decidimos ter filhos, assumimos compromisso com eles também e não honramos. Então isso traz esse monte de situações. Terceiro, secularismo, mundanismo, conceitos mundanos. Na semana passada foi a Priscila, o Rodrigo e a Priscila que ministraram aqui. E a palavra que ela trouxe é: não vos conformeis, não vos amoldeis a esse mundo. Em Romanos 12. Mas que tenham a mente renovada, para que possam conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi o que ela ministrou. E nós para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós ministramos sobre isso há poucos dias. Nós precisamos ter a nossa mente renovada e não permitir que o mundo nos amolde. Conhecer ao Senhor. Vidas consagradas. É isso que o Senhor espera de nós. Nós estamos muitas vezes nos conformando, amado, com aquilo que o mundo diz. Quer ver coisas? Quer ver que o mundo ensina? Um conflito entre o casal é normal. É bom, tempera o casamento. Maligno isso. É maligno isso. Mas é o que tem sido ensinado. Não é bom haver uma briguinha entre o casal. Eu, para a glória de Deus, quando eu casei, na nossa administração de casamento, o pastor falou assim: Mário e Sandra, lutem todos os dias para evitar a primeira rusga. Eu nunca esqueci isso. Lutem todos os dias para evitar a primeira rusga. Porque vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta e se torna normal. Que vem outra. Pais e filhos não se entendem porque há um conflito de geração. Não dá para se entender. São gerações diferentes. A palavra de Deus diz aqui, nós acabamos de ler. E isso que nós lemos aqui de Malaquias, de João Batista, se cumpre em Jesus. Através de Jesus deve se cumprir na nossa vida. Coração dos filhos se convertendo aos pais e dos pais aos filhos. Não tem conflito de gerações. Deus estabelece essa harmonia. Jesus estabelece essa harmonia na família. Mas quando nós nos afastamos, nós vamos aceitando essas coisas. Secularismo e o mundanismo. A quem você tem ouvido, meu irmão? Aonde você busca aconselhamento? Quem direciona a forma de conduzir o seu lar e a sua família? Você tem vivido a vida familiar com temor ao Senhor? Você tem levado a família a andar nos caminhos do Senhor? Se isso tem acontecido, a despeito de qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer situação, o Salmo 128 está se cumprindo na sua vida. Amém? Jesus, nós falamos aqui que assim como termina ali em Malaquias, falando de restauração do relacionamento familiar, em Lucas, o Novo Testamento inicia tratando da mesma coisa. E ali mostrando, ali fala que João Batista ele veio, a Bíblia diz que ele veio preparando o caminho do Senhor, e a mensagem de João Batista era a mensagem de arrependimento. Essa era a mensagem de João Batista.
arrependei-vos e convertei-vos. Era a ênfase trazida por João Batista. Portanto, amados, para que isso aconteça nas nossas vidas, é necessário arrependimento de situações que nós temos vivido e que tem gerado problemas e dificuldades na nossa família. Jesus vivia isso. Quer ver, quando a mãe de Jesus, ali na festa de Caná da Galileia, eu quero dizer, amado, que Jesus, ele é especialista em transformar água em vinho, em transformar situações difíceis em situações boas. Ele estava numa festa, o vinho acaba, e a mãe de Jesus vem falar para ele, e ele chega para a mãe e diz: mulher, o que tenho eu contigo? E a mãe diz assim, fazei tudo o que ele mandar. Uma mãe com o coração convertido ao filho. Ela entendeu, ela conheceu o coração do filho. Ela percebeu, ela não se ofende com aquilo que Jesus falou. Houve ali uma convergência. Sabe que muitas vezes os filhos não entendem, a mãe muitas vezes sofre, há conflito entre mãe e pais, entre pais e filhos, porque falta isso, falta conhecer o coração. Por que minha mãe chora? Por que meu pai chora? Por que ele está assim? Tentar conhecer a situação. Os pais também. Por que os meus filhos estão assim? O que está acontecendo? A situação está difícil, mas às vezes nós queremos tratar a situação na ótica do nosso coração. E nós precisamos muitas vezes nos inclinar e entender o coração do filho, os pais, para saber o que está acontecendo. A mãe de Jesus ali falou: fazei tudo o que ele mandar. Jesus, na cruz, sendo blasfemado, sendo zombado numa situação das piores que alguém possa ter passado, mas ali na cruz, ele chega para João, chega para a mãe e fala: mãe, aí está teu filho. João, aí está tua mãe, cuida. Ele lembrou da mãe, um coração de um filho, o Filho de Deus, voltado para sua mãe. Jesus entendia, certamente ele cuidou da mãe, ele amparou, a mãe se sentia segura com a presença do filho, mas ele chega ali, ele sabia, ele entendia como estava o coração daquela mãe, e ele se preocupa com ela no momento mais difícil da vida de Jesus. Coração dos filhos convertidos aos pais, coração dos pais convertido aos filhos. Do contrário, o texto diz: eu irei ferir a terra com maldição. Um lar, amado, aonde não há essa convergência, não é lar de bênção. A terra, aliás, a nação, a sociedade, aonde essa convergência não existe, é uma sociedade sentada em cima de maldição. Não é abençoada. Não é abençoada. Como pode haver bênção com famílias afastadas de Deus, afastadas dos caminhos de Deus, olhando para tudo que é contrário e que viola os princípios de Deus? Não pode haver bênção. A bênção só existe, de fato, aonde Jesus habita, aonde Jesus está, aonde existem pessoas que observam os princípios de Deus. Aí sim. Do contrário, pode haver até momentos, há coisas momentâneas,
Mas a bênção de fato, a alegria de fato, satisfação de fato, só o temor ao Senhor e o andar nos caminhos do Senhor produz isso. Amém? Eu queria, mano, compartilhar com os irmãos algumas coisas práticas, algumas aplicações nas nossas vidas. Primeiro, aborte, né? Não estou pregando aborto aqui não, irmão. Elimine todos os conceitos ou pensamentos limitantes que nós temos ouvido aí fora. Citei alguns aqui. Um conflito é normal. Uma briguinha é normal. Isso limita. Eu conversava com a Alessi lá no grupo esses dias. Isso limita. Isso nos limita. Isso faz, eu não vou lutar. Eu não vou buscar a harmonia no meu lar, porque é normal. Quer ver outro? Já citei aqui também. Não, tudo isso aqui é tranquilo. Essa confusão aqui é porque eu tenho 62 anos e ela tem 20. Conflito de gerações, maligno. Isso nos limita. Quer ver outro? Meu marido não tem jeito. Esse filho não tem jeito. A minha família está afadada ao fracasso, portanto eu desisti dela. Um monte de pensamentos que vem e nós vamos aceitando. E nós vamos trazendo. E vamos guardando. E vamos verbalizando. Vamos repetindo isso. E inconscientemente nós deixamos de lutar. Então, primeiro, elimine os pensamentos limitantes. Não aceite a normalidade. Tudo é normal, não aceite isso, em nome de Jesus. Segundo, pai, mãe, casal, família, você precisa urgentemente voltar-se para a presença do Senhor, para os caminhos do Senhor, voltar-se para Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E continua: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Olhos fitos em Jesus. Não é na mídia, não é na política, não é no mundo, não é aquilo que ensina, não é nas revistas, não é na normalidade. Não, é o que Jesus fala. É o que a palavra de Deus ensina. É andar, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, olhando para Jesus. O mundo está falando isso, mas eu estou olhando para Jesus. As coisas estão um caos aqui, mas eu estou olhando para Jesus. Me aconselharam a fazer isso, mas eu estou olhando para Jesus. Olhos fitos em Jesus. Terceiro, você precisa priorizar a sua família. Família é um bem valioso, amado. Eu teve um tempo que eu tive que tomar algumas decisões na minha vida. Por exemplo, eu da noite para o dia, eu estava desempregado, porque eu cheguei para o meu patrão, tinha um ministério, mas tinha minha família. A Sandra já não aguentava mais a vida que eu levava. E eu estava percebendo isso. E eu tinha que chamar meu patrão, eu falei: tem que virar a mesa, porque ou é o meu emprego ou é a minha casa. E ele disse para mim: olha, então você está dispensado, porque eu não vou mudar minha casa por causa de você. E da noite para o dia eu cheguei em casa e minha barriga gelou, porque eu olhei para a Sandra e eu estava desempregado. Mas para a glória de Deus, lá no meu lugar, numa capital como essa, eles não conseguiram colocar alguém para me substituir.
entrava um, não ficava. Aí me chamava para cobrir até arrumar outro. Eu ia lá. Aí arrumava outro. Aí daqui a pouco eu ligava, ó, vai sair também, não deu certo. Você pode vir ficar com os dias? Tá bom. Fui. Até que chegou, houve uma mudança radical na família, na casa, e me efetivaram novamente. E hoje eu não tenho, a Sandra sempre fala isso, a vida que eu não via meus filhos. Eu não vi meus filhos crescerem. Eu saía, estava dormindo, eu chegava, estava dormindo. Domingo eu jamais estaria aqui na igreja. Trabalhei durante 21 anos, praticamente todos os domingos e todos os feriados. Quem estava aqui na época sabe disso. Às vezes aparecia aqui no domingo, no culto, era à noite, no fim do culto, de calça preta e camisa branca. Então eu era conhecido como homem da calça preta. Mas teve um momento que uma decisão precisou ser tomada. Você pode ter todo o sucesso profissional, pode ser o bam na sua empresa, mas se o teu trabalho, se o teu serviço, se o teu sucesso prejudica a tua família, você é um fracassado. O teu trabalho não é pleno. Me perdoem os pastores, aqui que eu vou falar agora. Que nós precisamos estabelecer prioridades na vida. Nós temos Deus, nós temos uma família, nós temos trabalho, nós temos ministérios. E uma coisa não pode excluir a outra. Mas existem as prioridades. Se você é um ministro aqui na casa de Deus, se você é um obreiro, e a tua casa está um caos, e você não está nem aí, chega o pastor Marcelo aí, e diz assim: olha, me dá um tempo. Eu preciso um tempo no meu ministério, porque eu preciso colocar minha casa em ordem. Eu preciso priorizar. Esse é o momento que eu preciso dar prioridade à minha família. E você vai investir na sua família por aquele tempo. E depois retorna ao ministério. E faz as duas coisas. Mas numa escala de prioridade, às vezes é necessário de chegar para a igreja e dizer: olha, eu preciso de um momento que a minha família está qualquer coisa. E eu preciso me dedicar a ela. Você precisa interceder pela sua família. Lembra de Jó? Lá diz que ele intercedia, jejuava pelos filhos. Não desista dos seus filhos. Não desista de ninguém. Não desista. Ah, mas meu filho está desviado há 30 anos. Continua orando. Continua orando. Continue crendo. Continue apresentando os filhos ao Senhor. Eu me alegro tanto quando eu vejo algumas histórias que a gente lê no jornal, na revista. Há pouco tempo eu vi um casal que tinham sido separados na Ucrânia por ocasião da Segunda Guerra. E agora os dois velhinhos se encontraram e realizaram um sonho, casaram. Romântico isso, né? Deus é poderoso, amado. Deus é poderoso. Interceda pela sua casa. Apresente a sua família diante de Deus. Não importa a situação como esteja. Quarto, nós precisamos fazer do nosso lar um local de cura, de perdão, de restauração e de celebração. Hoje aqui é culto de celebração. Nós chamamos assim, né? Culto de celebração ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas essa celebração, ela precisa existir todo dia na sua casa. Eu tenho a semana corrida, mano, por tantas coisas. Eu só folgo no domingo, eu trabalho de segunda a sábado. Mas o momento mais precioso na semana é hoje, que eu venho de manhã celebrar o Senhor aqui na igreja. Aí daqui a pouco eu saio, vou sentar numa mesa para comer com a minha família, com meus filhos e netos.
E quem já participou disso lá em casa sabe que a gente senta na mesa 12:30, 1h e sai de lá 4, 5 horas da tarde. Sentado! É 4 todos os domingos. 4, 5 horas da tarde. A celebração na igreja, amado, sabe o que nós esperamos da igreja? O nosso sonho de consumo em relação à igreja é que hoje tem pessoas que nos visitam aqui. No coração, o nosso desejo é que você saia daqui e em qualquer momento você sinta o desejo de voltar. Eu quero voltar naquela igreja. Eu quero voltar, eu me sinto bem lá. Eu fui bem tratado lá, fui bem recebido. A família precisa ser assim, amados. O filho pródigo, ele saiu de casa, ele gastou tudo que tinha, foi lá desejar comer comidas de porcos. Quando ele estava numa situação terrível, de quem que ele lembra? Da casa do pai. Oh, a casa do meu pai. Lá tem alegria, tem abundância de pão. Os empregados lá são felizes. Irmãos, será que a tua casa, se os filhos estiverem longe, aqueles que já saíram, passarem dificuldades, e no momento da dificuldade, será que os nossos filhos vão dizer assim: como eu queria estar na casa dos meus pais, como eu gostaria de estar na casa dos meus pais, lá tem um lar feliz, meus pais se entendem, meus pais são exemplo, são as minhas referências. Precisa ser assim, amado. Lugar de celebração. E quando eu digo lugar de celebração, amado, porque às vezes não é. Muitas vezes os filhos saem de casa e não voltam, sabe por quê? Porque ele conviveu durante a vida dele com pais que lá fora ele é amistoso, ele conta piada, ele ri das piadas dos outros, as mais sem graça que forem, eles se divertem. Mas quando ele vai para casa, ele passa no sacolão e chupa uma dúzia de limão. E vai para casa ácido, azedo. Ele é alegre lá fora, mas quando chega em casa ele é azedo. Não sorri, não se diverte, semblante carregado, carrancudo. A esposa muitas vezes também, ela é amistosa, todo mundo gosta, mas quando chega em casa é uma goteira. Pim, 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 pim. Já dormiu com a goteira num caldeirão, virado de fundo para cima? O lar, amado, é um lugar para perdão fácil, porque nós vamos arranhar. Quem vive no lar vai se arranhar, mas é lugar de perdão. Deus estabeleceu o perdão, amém? E nos dá esse recurso. Lar é lugar de cura, lar é lugar de restauração, e lar é lugar de celebração, amém? Lugar de celebrar a vida, lugar de celebrar a família, lugar de celebrar a unidade. Nosso irmão já que falou aqui lá em Coríntios 13, as características do amor. É lugar onde a gente vive isso, deve viver isso, amém? Para que Deus não fira a terra com maldição, os nossos lares precisam estar com os corações dos filhos convertidos aos pais, e dos pais aos filhos. E aqueles que Deus colocou como cabeça
Eu sei que aqui nós temos hoje mulheres que são cabeça. Homens que muitas vezes estão sozinhos. Eu não vou expor aqui, vou citar um nome aqui que talvez não identifique, mas quem é portadora do nome sabe de quem eu estou falando. Nós temos a irmã Moraes, que a gente, de vez em quando, a gente se arranha, dá umas cabeçadas aí. Mas eu amo essa irmã e tenho uma admiração, porque num momento difícil, de uma forma repentina, trágica, assumiu a família, exercendo os dois papéis. E a gente testemunha que tem, com todas as lutas e dificuldades, tem exercido. Em nome de Jesus, se nós nos calarmos, se a igreja se calar, se você, família, se calar, o mundo não se cala. Essa sociedade perdida que está aí não se cala. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Já lá em Deuteronômio, Deus dá uma ordem, que nós devemos ministrar aos nossos filhos, andando, deitando, levantando, enfim, em todo o tempo. Que a palavra de Deus esteja viva na tua casa. Que os princípios de Deus seja de forma natural, corriqueiro, natural na nossa casa. Que as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas decisões passem primeiro por aqui. Eu quero tomar tal atitude. O que a palavra diz? Eu vou andar por qualquer caminho. O que a palavra de Deus diz? Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Não desista do teu lar, não desista da tua família. Eu citei no começo lá os 2 salmos. Deus faz que até o solitário tenha um lar e viva em família. Deus faz com que a estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Amém? A família, a família, a família, a família. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor possa... Tem um louvor? Eu vou orar com vocês, enquanto eles se aprontam, depois a gente encerra com louvor. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Eu não sei como você está nessa manhã, como está a tua casa, como está a tua família, como está o teu relacionamento com o cônjuge, ou com os filhos, ou com os pais. A minha oração é que a presença de Deus venha fazer da tua casa, mediante a nossa obediência a Ele, mediante o nosso compromisso sendo cumprido, seja um local, um farol no meio da escuridão, um oásis em lugar de secura, lugar de celebração, lugar de perdão, de restauração, lugar que você diga assim, vale a pena. Eu me realizo na minha casa, eu me realizo com meus filhos, eu me realizo com a minha família.